Boa noite. Boa noite você que está chegando agora. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live do Evangelho do Grupo Espírita Paulo e Estevão. As lives do Evangelho, nesse momento de lockdown em Fortaleza, estão funcionando às quartas e quintas-feiras, às 20 horas, aqui no @jep.oficial. Todos vocês são convidados. Tragam também os seus amigos, os seus conhecidos, espíritas ou não espíritas, também os simpatizantes da doutrina espírita, os curiosos, todos estão aqui recebidos de braços abertos pelo Grupo Espírita Paulo e Estevão. Deixa eu ver quem está chegando aqui, é a Silvia, Elô, Jaci Ferrari, vendo muita gente boa entrando aqui, pessoas que já estão acostumadas a acompanharem as lives das quartas e quintas-feiras. Aqui o nosso querido Luiz Fernando, presidente do Grupo Espírita Paulo e Estevão, marcando presença também. Aqui a Sali Araújo, Dona Sali, seja bem-vinda. Vocês vão chegando, trazendo sua energia, trazendo sua participação para a nossa live. E enquanto isso, eu vou dando aqui alguns avisos para que vocês possam ir chegando e ficando à vontade, entrando nessa vibração desse momento que é um encontro com Jesus. São momentos em que nós tentamos lançar ao mundo um pouco de luz. É claro que essa luz é centrada no Evangelho de Jesus, é a luz do Cristo. Avisamos que amanhã a live do Evangelho terá como tema: os sãos não têm necessidade de médico. Isso é uma frase de Jesus. Ela será comentada por nosso querido Aníbal Albuquerque. Ele estará falando amanhã às 20 horas. E na sexta-feira teremos a palestra pública também aqui no @jep.oficial com um convidado de Pernambuco, que é Frederico Menezes. O tema: um único raio de sol é suficiente para afastar muitas sombras. Frederico Menezes é um palestrante muito querido do movimento espírita, que já esteve muitas vezes em Fortaleza e estará na próxima sexta-feira aqui ao vivo falando desse tema para todos nós. Um único raio de sol é suficiente para afastar muitas sombras. Outro aviso: doações de alimento continuam acontecendo no Grupo Espírita Paulo e Estevão. As atividades presenciais estão suspensas, mas as famílias carentes que são assistidas pela ação social do JEP continuam precisando dessa assistência. E aí, quem quiser fazer doações de alimentos para a ação social do JEP deve se dirigir com o alimento a ser doado ao JEP da Água Fria nos sábados entre 8h30 e 11 horas. As doações são feitas no estacionamento. Simplesmente você não precisa sequer sair do carro. Você entra no estacionamento, entrega a sua doação e sai. E assim o JEP continuará fazendo seu trabalho de oferecer cestas básicas. E também avisamos que estão reabertas as atividades de evangelização infanto-juvenil e escola dos pais aos domingos, só que no formato online, claro, a partir do dia 21, domingo agora, de março. Então, quem quiser fazer a sua inscrição, inscrever o seu filho, sua filha para esse momento, dá uma olhada quando a gente terminar aqui a live, no feed do JEP, e você vai ver o número de WhatsApp em uma postagem falando justamente sobre a evangelização infanto-juvenil e escola dos pais que está retornando. Aí vocês podem fazer a sua matrícula pelo WhatsApp que é oferecido aqui mesmo no feed do JEP. Dados os avisos, vamos fazer uma leitura de uma mensagem para realmente iniciar esse momento de reflexão da nossa live de quarta-feira.
vi que mais gente entrou. Sejam todos bem-vindos, aqueles que cumprimentaram e eu não pude responder porque estava falando. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos, distantes fisicamente, mas unidos espiritualmente em torno do tema do Evangelho da Noite, que é a coragem da fé. Antes, eu vou fazer aqui uma leitura de uma mensagem. E uma mensagem que tem muito a ver com esse momento atual. Ela se intitula Deveres com a Saúde. É do livro Cura Teu Coração, de Vanderlei Pereira. Eu só peço a Deus que me ajude nessa mais nova provação que me aparece. Sem queixar-me jamais do que acontece, mas crente de sair-me bem mais dessa. Só sei que Deus por todos se interessa, não discrimina a fé do que padece, não quer mas quer também que o sofredor comece a transformar-se, não só com promessa. Deus nos socorre e cobra uma atitude. Que os devidos cuidados com a saúde não são deveres dele, mas são meus. Viver, mas viver bem, eis o projeto de Deus para todos nós. Viver correto é meu dever, não um favor a Deus. Essa poesia fala muito até com todos nós que às vezes ficamos prometendo a Deus que vamos agir direitinho, que vamos nos comportar bem, se conseguirmos atravessar essa pandemia imune, se conseguirmos nos imunizar, se conseguirmos sobreviver e passar bem pela doença. Enfim, todos nós não precisamos ter uma situação assim para nos comprometer com viver bem. Viver bem é uma necessidade nossa, não de Deus. Deus é todo o bem. Nós é que precisamos estar nos esforçando para viver bem. Gente, o evangelho de hoje, como eu disse aqui no começo, é a coragem da fé. Hoje nós vamos fazer um evangelho especial, sempre é especial, mas vamos dar um contributo maior para esse momento. Aqui na cidade de Fortaleza e no Ceará como um todo, os números da pandemia estão muito altos. As pessoas estão assustadas, estão alarmadas. E nós queremos dar alguma contribuição, nós do Grupo Espírita Paulo e Estevão, acredito que todo mundo que está aqui se reunindo agora, para amenizar esse momento de agora. Então nós vamos compreender como isso funciona aqui no comentário do Evangelho de hoje e depois nós vamos fazer esse momento de meditação, de envio de fluidos de cura para o nosso estado, para o nosso mundo, tá bem? Então vamos fazer isso aqui no finalzinho. Vamos então logo pegando aqui a passagem do Evangelho que vamos comentar hoje, para em seguida termos esse momento de prece, já que o tema é a coragem da fé. O Evangelho segundo o Espiritismo, para quem está chegando a primeira vez, é um evangelho de comentários, na verdade é um livro de comentários a respeito do Evangelho de Jesus. O Evangelho, na verdade são 4 evangelhos que estão em a Bíblia, Mateus, Lucas, Marcos e João. Então, Kardec, que é o autor do livro, selecionou alguns trechos, os trechos morais dos 4 evangelhos e teceu comentários em torno deles. Também acrescentou a esses comentários comunicações dos espíritos obtidas através de médiuns. Kardec fez isso muito criteriosamente, ele teve toda uma metodologia, uma dedicação de muitos anos, que resultaram não só em O Evangelho segundo o Espiritismo, como em todas as obras basilares da doutrina espírita.
mas ele deixa claro que a doutrina espírita não é de autoria dele, uma vez que essas ideias não partiram dele, é de autoria dos espíritos. Os espíritos são os que trazem as ideias. Kardec organiza essas ideias, comenta, aprofunda e apresenta os resultados para o mundo através da doutrina espírita. Aqui o trecho que nós trazemos é de Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Diz Jesus: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. E em Lucas, capítulo 9, versículo 26. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Kardec intitulou o comentário que ele faz acerca dessas passagens de A Coragem da Fé. Primeiro vamos refletir sobre o que é, a fé. O que é essa fé da qual fala Jesus, a qual nos remete Kardec através dessa passagem? Que fé é essa? Fé é uma palavra que vem do latim fides, de onde vem também a palavra fidelidade. E o que é fé? Fé é uma fidelidade a um conhecimento, a uma informação. E aí Jesus convida as pessoas, fala às pessoas da importância delas serem fiéis àquele conhecimento que ele estava trazendo, que é chamado o Evangelho, a Boa Nova. Quando nós tivermos um conhecimento profundo, tivermos uma fé profunda, uma certeza de algo, nós devemos ser fiéis a essa certeza. Devemos agir de conformidade com essa convicção e não nos envergonhar. Ou seja, vai existir um momento ou outro em que nós pareceremos estar contra todos, andando contra a multidão, contra aqueles que não pensam da mesma forma. E mesmo assim, nós devemos nos manter fiéis à verdade que abraçamos no Evangelho. É disso que Jesus fala. Se nós nos mantemos fiéis ao conhecimento adquirido, às informações do Evangelho, nós receberemos o retorno disso tudo através da paz na consciência. Quando a gente é fiel à verdade, a gente vive em paz. A gente constrói dentro de nós um reino de Deus. É esse o nosso grande propósito no exercício da fé. Construir o reino de Deus que começa em nós. Porque Deus está dentro de nós. Está fora, mas também está dentro de nós. Já está aqui. E aqui também nós podemos pensar, olhando para essa passagem sobre a fé, sobre a coragem da fé, de admitir aquilo no que acreditamos, mesmo que aquilo nos faça parecer tolos. A gente lembra desse momento da pandemia. Essa live vai ter tudo a ver com esse momento agora, porque a gente está percebendo que as pessoas estão tendo uma crise de fé. A gente está meio que arrefecendo os ânimos, perdendo as esperanças, duvidando, entrando na grande onda do medo. O que é que nos revela a doutrina espírita sobre a fé? Ela nos revela o que é um desdobramento do conhecimento sobre a dinâmica dos fluidos, a dinâmica da energia ambiente. Kardec chamou o fluido cósmico universal, uma energia que se espalha por todo o universo, penetra os nossos corpos, está fora de nós, nos conecta uns aos outros como um grande mar fluídico. Esse termo fluido era um termo que estava em voga no século XIX. Hoje, nós dizemos que se a doutrina espírita
fosse concebida hoje, talvez o termo fosse campo. E nós temos, por exemplo, uma autora chamada Barbara Brennan, que escreveu um livro chamado Mãos de Luz. Esse livro foi um grande sucesso e a Barbara Brennan era uma pesquisadora da NASA que tinha mediunidade, que via a aura, que via o campo de energia humano das pessoas. E ela fala de campo de energia universal, céu, que é um correspondente que dialoga com o fluido cósmico universal da doutrina espírita. Então nós estamos todos mergulhados nesse grande mar de energia. E nós temos ação sobre essa energia que nos envolve. Nós conseguimos mobilizar essa energia com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. E aí vejam só, o que é que está acontecendo no momento agora? Como é que as pessoas, como é que nós estamos pensando, sentindo, mobilizando a energia universal, a energia do planeta nesse momento? Como é que a gente está fazendo isso? Nós estamos lançando para o planeta medo, desconfiança, porque está todo mundo desconfiado nesse momento. Como assim desconfiada? Ai, a gente morre de desconfiança de que o outro não está se cuidando direito, de que o outro está trazendo o vírus e não sabe, é assintomático. Então a gente vive num momento tenso. E faz parte, tem que ser também assim, nós temos que estar nos prevenindo, é difícil a gente não se contaminar, não se deixar dominar por essa desconfiança. Então nós estamos vivendo um clima de desconfiança, um clima também de raiva. Nós vemos raiva, as pessoas elas estão soltando faíscas. Por quê? Porque elas estão com raiva daquele que pensa diferente, daquele que não consegue entender como ela entende. A gente fica com raiva das pessoas cujo mecanismo de defesa é fecharem os olhos, é dizerem que nada está acontecendo, ou então a gente fica com raiva daqueles que estão falando o tempo todo desse tema, de pessoas que só estão com medo. Então a raiva, ela vai tomando o ambiente. Vejam só, medo, raiva, desconfiança, tristeza, também muita tristeza, porque eu acho difícil alguém nesse momento, pelo menos aqui em Fortaleza, que não tenha perdido um ente querido, ou pelo menos alguém próximo, algum conhecido, alguém que a gente via um dia desses, cheio de energia, com sorriso, com vitalidade, e isso dá uma tristeza, um abatimento. O que está acontecendo? As pessoas estão indo, e a gente entrou 2021 cheios de esperança, e uma nova onda surge, e as pessoas voltam a adoecer e os hospitais enchem. Como assim? Então a gente começa a entrar numa onda, numa energia de desespero, de medo, de desconfiança, de raiva, de tristeza. Tá difícil, não é verdade? E o que acontece? Quando a gente está pensando nisso e ficando murcho dentro de casa, como é que está a energia em torno da gente? Como é que está o fluido em torno da gente? Está refletindo esse mal-estar. Isso é tanto verdade, gente, essa história da energia ambiente, que eu não sei se já aconteceu de vocês, de entrarem num lugar e ninguém está falando nada, as pessoas estão caladas e você sente uma opressão e diz: o que aconteceu aqui? E as pessoas dizem algo que aconteceu de ruim. Ou então você entra num cemitério e você sente: nossa, que ambiente pesado. Mas se você entra numa igreja, numa reunião de amigos, você sente aquela energia boa, aquela vibração boa. Então isso é explicado pela dinâmica dos fluidos, pela energia ambiente. E o que é a fé? A fé é quando, apesar de toda essa energia pesada e densa que pode existir em algum lugar, você se mantém conectado à convicção de algo maior. Algo em que você confia e que faz com que você se sinta seguro, apesar de tudo. Isso é a fé. Então, quando você se conecta a essa convicção, você
caminha em meio a esse fluido, a esse mar de energia densa, mais protegido, imunizado, nós poderíamos dizer. É claro que somos humanos e temos sempre o nosso momento de abalo na fé. Mas se a gente volta a se conectar a essa fé, a gente consegue não só não ser atingido por essa energia, como reverter, como emanar uma energia contrária. Então, Jesus diz assim: quando alguém lhe bater na face, oferece a outra face. Então, se nós estamos mergulhados numa energia do medo e do desespero, vamos oferecer a outra face, a energia da fé e da esperança. Não é nós agirmos de forma inconsequente, porque tem gente que confunde ter fé com ser inconsequente, com ser irresponsável. Fica esperando a ação de Deus sem oferecer a Deus um caminho para que essa ação se faça. Nós somos as mãos de Deus. Nós somos os olhos de Deus, a boca de Deus. Deus age no mundo através do nosso amor. Significa que nós vamos, sim, fazer o que é solicitado, o que acreditamos ser necessário fazer, mas acreditamos porque erguemos a nossa casa sobre a rocha. Ou seja, nós estamos nos fundamentando para agir de determinada forma em um conhecimento base, em um paradigma forte, firme, que não é como areia. Jesus diz que nós devemos erguer a nossa casa sobre a rocha, porque vêm os ventos e não derrubam essa casa. Então nós temos que nos sustentar em uma convicção firme. Mas, Caroline, esse momento agora é de grande dúvida. Porque nem mesmo os cientistas entendem bem o funcionamento dessa doença e eles discordam entre si. É claro, gente, isso é que faz da ciência ciência, é a discordância, é a discussão. É em cima disso que os cientistas vão esmerando aquele conhecimento, as suas pesquisas, para tirarem as dúvidas que são lançadas na discussão, na oposição. Mas nós temos que ouvir a voz da maioria desses cientistas, aquela que prevalece. Pode ser que amanhã eles descubram que não era nada disso, que nós tínhamos que sair por aí nos abraçando. Pode até ser. Mas uma grande parte está dizendo: tenhamos cautela, usemos máscaras, vamos fazer isso. Mas não vamos fazer isso numa onda de desespero, vamos fazer isso com fé, de que Deus está agindo por essas pessoas. E vamos tentar fazer as nossas preces por essas pessoas. O que é a prece? É quando nós lançamos ao mundo essa energia de estímulo, de incentivo no bem. Então, fazer a prece por alguém é lançar para essa pessoa essa energia de incentivo. E pode até parecer que isso é só uma questão de religião, mas não é. Essa própria ciência tem feito pesquisas em torno da fé, por exemplo, do poder da fé, da importância da espiritualidade. E independentemente da religião, porque a ciência tem descoberto que a espiritualidade tem peso sobre o sistema imunológico, que ela age em determinadas áreas do nosso cérebro e ela nos fortalece de alguma forma, é o que os dados empíricos mostram. Então, elas percebem, as pesquisas, elas constatam, melhor dizendo, que a fé, que a espiritualidade, que a convicção numa força maior e invisível aos nossos olhos, mas que está controlando tudo, auxilia todos os nossos processos de realização. Auxilia psicologicamente, auxilia inclusive fisicamente também. É só a gente lançar, que tem várias pesquisas no Google, pesquisas científicas, em revistas científicas, sobre a ação da fé.
a importância da espiritualidade. E é interessante porque essas pesquisas mostram que não importa qual é a religião, o que importa é a atitude. Então, lobo frontal, pré-frontal, são afetados nesse momento, que são relacionados à nossa vontade. Então, tudo isso, né, as emoções, elas são afetadas por essa fé, por essa espiritualidade. Daí a importância da fé. Como a fé nos encoraja, nos dá coragem. Quando a gente tem fé, a gente enfrenta com coragem. E a gente mergulha na energia da fé. E essa energia nos auxilia nesse momento. Então, o que a gente pode fazer nesse momento pelo mundo? A gente pode ficar bem. Como é? Ficar bem. É isso mesmo. A energia do nosso bem-estar vai ajudar o mundo. Mas como é que eu vou ficar bem? Com tanta coisa ruim acontecendo? Exatamente. Esse é o desafio. Você vai procurar o bem no meio do caos. A isso se chama resiliência. Você vai buscar desenvolver uma atitude resiliente. Você vai, às vezes, você não vai ficar só vendo dados, números e se assustando. Você vai colocar uma música na sua casa. Coloca uma música. Você vai dançar com ela. Você vai, talvez, fazer algo que você gosta de fazer, um desenho, uma comida, cuidar de uma planta com essa música, cantando uma. Você vai mandar mensagem para as pessoas que você gosta, dando palavras de incentivo. Você vai buscar nas redes sociais coisas boas também. Você vai tentar, em alguns momentos, é claro que você não vai ser uma pessoa por fora, alheia ao que está acontecendo, mas você vai procurar dar ao bem um peso de uma atenção constante também. De vez em quando, assim como eu assisto o telejornal ou procuro as notícias na internet que me informem sobre o caos que está no mundo, eu também vou acessar boas notícias. Eu vou abrir o Evangelho numa página aleatória ou qualquer livro de mensagem que eu tenho em casa, Minutos de Sabedoria. Eu abro e vou ler essa mensagem e vou meditar sobre ela. O que ela diz para mim agora? Eu vou fazer uma prece. Se eu sou espírita, eu vou conversar com os espíritos. Se eu sou católica, eu faço um texto, mas pensando realmente que Maria está aqui comigo, escutando, me ouvindo, me apoiando, Jesus também. Se eu sou evangélica, eu vou fazer o meu culto, o meu louvor, enfim, não interessa como. Mas eu vou estabelecer essa conexão com o alto. E vou mudar a energia ambiente a partir de mim. Mas eu só sou uma pessoa, eu só sou uma gotinha no oceano. Pois é, mas o oceano é feito da soma de muitas gotas. A gente pode fazer pelo menos uma poçazinha aqui no Ceará. E aí, quem sabe, num outro canto também estejam fazendo uma poça. Viram uns riachinhos, uns laguinhos, uns riachinhos e depois um grande mar. Mas tem que começar de algum ponto. Por isso que eu disse no começo da live, um pontinho de luz. Essa live significa, essas lives que falam do bem significam, falar de Jesus significa, comentar o Evangelho significa. É isso que a gente tem que fazer. Então eu queria nesse momento convidar a nós todos a mudar os ânimos, a fortalecer a nossa fé, a nos encorajar nela, não nos deixar dominar pela onda do medo e mandar para o mundo uma grande onda de esperança. Não vamos nos desanimar. A doutrina espírita nos ensina que nada acontece por acaso. Se alguém, apesar da prece, adoeceu, pense, imagine se ele não estivesse em prece. É tudo muito pior
quando a gente está mergulhado numa onda de desânimo, de mal-estar. E tudo melhora quando a gente mergulha no bem. E mesmo que venham os ventos e tempestades, como disse Jesus, a nossa casa permanece erguida. A gente permanece em paz. E se eu ou você tivermos que desencarnar, que a gente desencarne em paz. Caroline, não fale nisso nem por brincadeira. Não sei por que isso vai acontecer algum dia. A hora Deus sabe. Mas o que eu sei é que o meu papel é estar bem. Porque quando eu estou bem, eu lanço bem para o mundo. Então, vamos tentar ficar bem. Evitar brigas, evitar confrontos, espalhar amor, propor ideias com bom ânimo, nos conectar a quem pensa nessas mesmas ideias para ver se a gente tem algum projeto, o que a gente pode fazer, mas de qualquer forma. Lutar, mas lutar com amor, não com ódio. Porque aí o mundo já está tão mal, para a gente colocar mais mal no mundo, a gente tem que lançar bem no mundo. É assim que se faz o bem. Eu queria ver aqui os comentários de vocês. Acredito que muitos estão comentando. Muita gente aqui entrou, deu boa noite. Liduína, Meire Serrano. Muita gente aqui. Quartas de luz estão dizendo. Eu quero ver, que eu estou vendo a horas que vocês estavam entrando aqui. Com seus boas noites, felizes. Professar nossa fé é uma maneira de reafirmar os ensinamentos de Jesus, de Jaci Ferrari. É sim muito oportuno o evangelho de hoje, ela repete aqui. Gustavo de Pentecoste, boa noite, meu amigo. Silvia Maria, nesse momento é o que mais necessitamos, é de esperança e muita fé. Então vamos nós fazer isso, né, Silvia? Legal. Vládia, verdade, Carol, o medo tem feito muito mal à humanidade, mas não podemos perder a fé. Exatamente, às vezes a gente vai enfraquecer, é aí que entra a comunidade, né? Uns ajudam os outros, nós estamos aqui para isso. Li esse livro incrível, deve ser o Mãos de Luz, que a Márcia está falando, indico para vocês. Não vamos deixar que o medo destrua a nossa fé, diz Leda Rufina, e a Jaci responde verdade. São muitas energias pesadas, comenta a Vanessa, que estamos carregando e mandando para o universo. Exatamente. Vamos fazer o contrário, oferecer a outra face. Tudo muito incerto, diz aqui a Vanessa. É verdade, Vanessa. E apesar da dúvida, uma coisa é certa. Deus está no comando. Então vamos confiar. Existe uma ordem em tudo isso que está acontecendo. Parece que estou dentro de um filme. Eu também já me senti assim muitas vezes, Vanessa. Mas que a gente seja no filme aquelas pessoas que estão com bom ânimo, não é isso? Vamos buscar nos iluminar de todas as formas. Charles aqui também curtindo. Cacau Almeida, se distrair. Exatamente, gente. As pessoas pensam que ter fé é uma coisa que significa ficar pesaroso, sério, fechado. Nada, gente. Se conectar com Deus, a prece, você faz cantando. Você faz dançando. Você faz ali, vou jantar fora, eu digo, né, aqui em casa. Já que a gente não tá podendo sair, eu digo, vamos jantar fora. Jantar fora é colocar ali a nossa mesa, nem em varanda a gente tem, então a gente coloca ali perto da janela, fora. E a gente janta fora. Então é o que a gente faz. Vamos fazendo assim, tentando nos conectar nessa onda também do bem-estar. Vamos cantar, vamos tocar, vamos fazer alguma coisa que a gente sabe fazer, legal. Né? Eu desenho, você sabe cantar, você canta. Cara, sem fazer nada, pois está na hora, então, ótimo, aprenda. É a hora de aprender. Então, mas para que eu vou fazer isso? Não vai mudar nada. Exatamente. É aí que tá, gente. Vamos nos dar conta. Quando você faz uma coisa que você gosta, pelo prazer de fazer, né? Você está fazendo uma coisa que você gosta, você está lançando para o mundo essa luzinha, o seu bem-estar. Então, isso também faz bem ao mundo, fazer o que você gosta. Então, nem tudo que a gente
faz, tem que ser aquela coisa, aquela obra, que vai ter aquela grande participação, que vai vir a rede de televisão entrevistar a gente. Caroline, você tá mesmo fazendo isso daí? Tô aqui fazendo isso e o mundo todo tá melhorando por causa de... Não precisa. Não é, nem tudo vai ser assim, nem todo mundo, né, tá à frente aí dos grandes movimentos. Mas o que a gente faz por nós, incrível, faz bem ao mundo. Né? E aí é que tá, né? A gente pensa, mas fazer pra mim não é egoísmo. Não é o simples prazer sensorial que a gente está dizendo. É o prazer espiritual, é a satisfação espiritual que a gente tem que buscar. Estar bem por dentro, em paz, né? Na medida do possível. Então o que a gente vai fazendo é um contributo para o mundo. Né? Às vezes a gente fica desanimado, parece muito pouco, mas é alguma coisa. A Sali dizendo, não devemos entrar na paranoia. Exatamente, Sali, tomando cuidado. Tenho vontade de fazer também, Juliana, tenho vontade de fazer tanta coisa, mas estou estagnada, uma energia pesada, só vontade de chorar. Juliana, é agora. Juliana, vai dançar. Bota, faz dança, bota música, vai ver álbum, vai, sabe? Tenta, fala com aquela amiga que faz tempo que você não fala, procura, né, e entra em contato. Tenta... Não entra nessa, lê uma mensagem, né? Gente, eu não sei se vocês conhecem, né? Segundo Jung, existe a sincronicidade. Segundo o espiritismo, os bons espíritos, quando a gente chama, eles vêm. Então, quando você pega um livro de mensagem, você fecha os olhos e abre uma mensagem. E aquela mensagem, você tem que refletir sobre ela. O que será que está dizendo aqui? Às vezes parece que é uma mensagem que não tem nada a ver. Né, tipo, o duelo. Tem esse título aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas você abre o duelo. Olha, meu Deus, o que tem a ver comigo? Não vou nem duelar com ninguém nem duela mais. Mas, às vezes é uma frase ali dentro daquele texto, tem uma frase que vai reverberar. Às vezes é o próprio duelo das palavras, as intrigas, as disputas. Reflete profundamente. Nessa hora você já está mudando a energia. Você está trabalhando no autoconhecimento e no autoamor. Temos que transformar esse momento em casa em algo bom, interessante, aprender coisas novas. Silvia. Gente, vamos aceitar também que às vezes a gente cansa. Às vezes faz parte, a gente tem medo. Lembre, não é toda hora, todo momento a gente vai ficar uma pessoa dissociada, né? Totalmente incongruente, não. Mas a gente tem que ter aquele espaço, assim, a gente como tem para comer, para dormir, o espaço para refletir no bem. Então nós temos que ter esse espaço de reflexão no bem também. Então nessa hora você faz aquela reflexão no bem. Alguém está dizendo que tente um jardim mesmo. Gente, eu agora aprendi, estou aprendendo a cuidar de planta. Minha mãe sempre cuidou de planta. E eu não sabia fazer. Eu tinha um cacto. O pobre do cacto, gente. Eu matava um cacto. Pessoa que mata um cacto por não saber cuidar é muita incompetência. Aí eu pensei, não, agora eu vou cuidar de planta. E agora, eu matava o cacto afogado, certo, gente? Eu enchia demais o bichinho de água. Eu não me informava. Eu queria ter a planta e a planta ficasse ali sem eu me informar. Agora eu tô aprendendo a cuidar de planta. Então, você vai descobrir o seu. Então, é uma boa. Aprendi a fazer bolo na pandemia. Fiz um bolo de chocolate maravilhoso. Só sei fazer ele bem feito, mas quando faço, arraso. Cada um vai fazendo o que pode. É preciso ser forte. Não me acha uma pessoa de fé. Como saber se tem fé? Maria, você não vai saber se tem fé, não. Presta atenção. A questão não é essa. Não é como saber se está em fé. Não vai ter. Porque a gente vai ter uma duvidazinha lá. É você começar a pensar. Eu acredito que tem alguma coisa aí maior regendo o universo nesse momento. E é nesse momento que eu vou fazer minha prece. Aproveita. Então, tu que és Maria, que de vez em quando eu vejo umas postagenzinhas. Maria, tu és tão protegida, veja só. Você já nasceu com Maria no nome. E aquela Maria que socorre. E socorre a vida toda. Lá em cima, alguém sabia que você ia precisar disso a vida toda. E já mandou a mensagem no teu nome, tá certo, Maria? O teu nome é uma mensagem. Pensa aí. Tu já vieste com a placa. É isso aqui.
o meu lema de vida. Eu vou ouvir essa mensagem, vou entender que tem alguém cuidando de mim. E é essa daqui que está no meu nome. Então eu vou fazer uma prece para ela. Eu vou ouvi-la. Nem sempre ela vai dizer o que eu quero ouvir. E meu desafio é ouvir o que ela está dizendo. Vai por aí. Você é uma pessoa que consegue enxergar a beleza nas imagens. Ela é fotógrafa, gente. Fotos lindas ela tem. Você pega uma coisa, uma imagem de uma coisa que qualquer pessoa olha, não vê nada, Maria. E você enxerga beleza ali. Puf! E faz um clique. Uma pessoa que consegue enxergar uma beleza numa lata é uma pessoa que consegue enxergar Deus na dor. Use o seu dom. Você nasceu com ele. Lei de atração. Temos que querer o bem para colher o bem. Aqui quem comentou foi a Vládia. Mana Paz. Tenho aprendido muito com suas lives, até mesmo fortalecer minha fé. Ai, mana, que bom. A gente vai se fortalecendo assim. Nessa Viana, vigiar e orar, essa vigília está sendo muito necessária nesse momento, exatamente. Jaci, quase um ano de evangelho no Instagram do JEP, isso tem me fortificado apesar do medo. Pois não é, Jaci Ferrari? Quando eu comecei eu achei que ia ser só algum tempinho. Foi ficando. Estamos aqui até hoje. Vamos seguindo. Estamos precisando, né? Roqueline Feijó. Caroline, qual a repercussão dessas energias espalhadas no caso as pesadas na vida do médium que porventura também não está em condições de estar presencial em alguma instituição espiritual? Muito boa pergunta, né? É uma pergunta mais espírita, né? Para quem conhece o espiritismo. Roqueline, você tem uma mediunidade, você não tem a condição de estar na casa espírita, né? Entenda, a mediunidade ela está sempre com você. E está na hora, olha que legal, da gente aprender a trabalhar a nossa mediunidade onde quer que a gente esteja. Ah, mas no espiritismo diz que a prática mediúnica ela deve ser realizada numa casa espírita. Primeiro, Allan Kardec diz que ela deve ser realizada num ambiente seguro e um ambiente preparado espiritualmente. Nós sabemos que a casa espírita é um desses ambientes. Outra coisa, prática mediúnica não é necessariamente você dar passagem a espíritos, participar de reuniões de desobsessão. Isso aqui é bem espírita, viu, gente? Para quem não estiver entendendo, mas quem é espírita entende. Não é necessariamente isso. Quando você está... Por exemplo, se eu estou aqui fazendo essa live, eu tenho certeza que eu não estou só. Que tem gente invisível me ajudando aqui. As inspirações vêm. Tem gente comigo. Então, você está em casa e você faz uma prece. As pessoas que trabalham com reiki dizem reiki à distância. Então, você pode também dar um passe à distância, emanar energia e fazer a sua contribuição para o mundo. Você pensa nos espíritos e direciona esses espíritos para a luz de Deus. Ou será que só nos lugares onde tem casa espírita que os espíritos podem ser ajudados e os médiuns serem equilibrados? No Japão não tem, só se tiver brasileiro lá que tem a casa espírita, mas o espiritismo ele é fraco no mundo em número de pessoas. Nem todos os países têm uma cultura de relação com os espíritos, como no Brasil e como na doutrina espírita. E aí? Então vamos começar a flexibilizar e entender o que Kardec disse quando falou que todos somos médiuns. Na verdade, todos nós estamos em conexão com o invisível e podemos ser instrumentos medianeiros entre o mundo espiritual e o mundo material através dos nossos atos, das nossas palavras e dos nossos gestos, enfim, sentimentos. Nós estamos aqui sendo esses intermediários. Então não é porque a gente não está podendo ir a uma casa espírita que a gente não pode trabalhar com a nossa mediunidade. A gente pode sempre. Não precisa estar dentro de uma casa espírita. Precisa estar em conexão com o alto para usar bem essa mediunidade. Bom, gente, falando em mediunidade, eu queria fazer um convite a vocês hoje aqui, da gente fazer uma mentalização para o mundo hoje e agora. Antes disso, eu queria só ver mais algumas coisas, eu acho que tenho aqui alguns minutinhos. A Roqueline, no caso do médium consciente, sei que a temática não é essa, mas me veio essa questão. Roqueline, vou lhe dar uma ótima sugestão para uma época de pandemia. A leitura do livro dos médiuns, onde você pode tirar suas dúvidas a respeito.
Temos vários livros na doutrina espírita. Eles são entregues, inclusive, pelos correios. Tem, inclusive, acessíveis em PDF sobre a mediunidade. E a gente indica. Tem Diversidade dos Carismas, de Hermínio Miranda, vários livros a respeito. Você vê aquele que te toca, que te chama a atenção, e você vai ver que essas perguntas estão lá, inclusive, respondidas. Fica para você, né? Porque a gente tem que ser médium e estudar. Como todo mundo, se quiser aprimorar o seu dom, se quiser bem usar e ter domínio sobre o seu dom, tem que estudar. Então, Roqueline, não é por acaso que você está fazendo a sua pergunta, não precisa se desculpar, mas a recomendação é essa. Vai atrás das respostas nessas obras. Elas existem, elas estão colocadas e as casas espíritas, como o JEP, estão funcionando com os estudos online também. Você tem recursos para poder ir atrás de ver como você pode trabalhar sendo uma médium consciente nesse contexto pandêmico. Meire Serrano Paulino, vamos ficar bem sem ficar com a consciência pesada, porque o medo é incompatível com a fé. Tento fazer esse exercício todos os dias e repetir toda hora, meu Deus, décimo Jesus. Eu entendi, Roqueline, consciente a que me refiro da sua condição. Sim, é média ostensiva? Bom, quer dizer, não sei se entendi, né? Entendi. Lude Mendes, vamos sim, não deixando o medo sobressair, vamos ter cuidado a nós e aos outros. Então, muita gente falando do medo, muita gente falando da importância de lançar uma energia diferente, né? De experimentar novas coisas, de como o medo abaixa a imunidade. A Leda está dizendo que está lendo muito, faz o evangelho e assim vai vivendo, assiste todas as lives e palestras. É mesmo, gente, a gente vai tentando. Juliana, Cledeon, espalhe amor, porque de dor e sofrimento o mundo está cheio, por isso sorria, depois a gente acha o motivo. A gente pode ver os filmes também, gente, uma comédia legal. É claro que não é, como eu torno a dizer, ser irresponsável, desligado, desconectado com a realidade do mundo, mas é a gente alternar, né? Sempre recarregar as pilhas para que a gente possa enfrentar essas dificuldades sem desanimar. Gente, muitas pessoas nesse momento, olha aqui a Danila dizendo como dançar Bollywood, eita gente, dança do yoga do riso com Gabriela Garcia, ela tá dando uma dica aqui, a Danila.adv, quem quiser depois perguntar, Danila, o que é isso? Olha aqui, a Diana dizendo que abre o livro Orai e Vigiai, vamos emanar luz para o mundo. Bom, gente, o que é que eu queria aqui convidar vocês a fazer? Eu tô vendo que vocês estão aqui todos entrando nessa mesma vibe, né? Do bom ânimo, eu tô vendo, que legal, estamos com bom ânimo. E eu queria pedir agora, nesse momento, para que vocês escrevam aqui um nome, e só isso, né? Um nome ou vários nomes de pessoas que vocês estão lembrando que estão precisando de fé, da nossa fé. Coloquem o nome das pessoas aqui, das pessoas que precisam, para que a gente possa mentalizar essas pessoas numa prece, né? Então vou pedir para vocês escreverem um nome de alguém. Eu vou colocar aqui o nome do nosso amigo Césio Santiago, trabalhador do JEP, que está hospitalizado, que ele receba luz. Aqui Giselda Gomes, os irmãos da Mana Paz, Viviane Baima, Marcela Mendes, Clever, Eliane, Ronaldo, Amanda Araújo, Uda, o Césio, muita gente pedindo pelo Césio, Maurício. Eu vou também pedir pelo meu tio Villeneuve, que ele receba essa luz. Fátima, também a mulher do meu tio Fátima e a sua filha Diana. Pedir também pela Dionei, Yasmin, Tília, Cauã, Régia, Iraci Paiva, Rômulo de Araújo Soares, Cláudio Camurça, Maria Silva, os irmãos de André, Doutor Juvencio, Lívia, Tiago
Ítalo Rabelo, Clever e Cauã, Iris, Luciano Marrocos, Terezinha Nunes e Silva, Jaciro André, Olivanor, Manuela Tavares, Beline Júnior, Césio de novo, João, Neide, Márcia. Eu quero pedir também pelo meu amigo Iroldo Serra, que está hospitalizado nesse momento, que ele também receba energia. Adriano e João, Ceci Lima, Maria das Graças, Priscila e André, Susan Queiroz, Tereza Cristina. Vamos colocando esses nomes nesse momento. E eu queria ir convidando, porque à medida que vocês estão colocando esses nomes, vocês que estão escrevendo esses nomes, estão mentalizando essas pessoas. Então vamos nesse momento fazer a nossa prece. Geralmente nas lives eu encerro com uma mensagem. A mensagem tem esse impacto de prece, mas hoje especificamente eu queria realmente improvisar aqui com vocês uma prece, uma grande prece que envolva todas essas pessoas cujos nomes vocês estão colocando aqui, aquelas que estão vindo à nossa mente agora e a nós mesmos. Porque a partir do momento em que nós pensamos no bem para alguém, nós já estamos mergulhando na energia do bem. Então vamos pedir nesse momento que os bons espíritos, os santos, os anjos, de acordo com a crença de cada um, possam prestar assistência a todas as pessoas nesse momento. É claro que sempre pessoas adoeceram. É claro que existem outras doenças acontecendo além da Covid. Mas, sem dúvida, a pandemia está impactando em todas elas. Porque aquelas pessoas que estão com outras doenças, quando chegam aos hospitais, encontram hospitais lotados. Encontram o ambiente do medo. Essa energia ali se espalhando, que dificulta o seu processo de cura. Então todos, mesmo aqueles que não estão adoecendo de Covid, são afetados. E todos nós somos afetados porque nos abalamos com a notícia de um ou de outro. Então, de certa forma, estamos todos sofrendo, uns mais e outros menos. Mas existe esse sofrimento no mundo. E é importantíssimo que nós possamos reverter isso, começando pelos nossos pensamentos. Vamos então nos conectar nesse momento aos bons espíritos, pedir a esses espíritos, aos anjos e santos, aqueles que nos protegem, que nesse momento derramem sobre a humanidade, sobre essas pessoas especificamente cujos nomes colocamos aqui, os melhores fluidos de cura e de bem-estar, que essas pessoas possam sentir o benefício da fé. Se a elas falta fé nesse momento, que a nossa fé se fortaleça e chegue até elas. Pedimos a esses irmãos que fortaleçam a nossa fé, que nós possamos estar sempre conectados à mensagem do Evangelho de Jesus. Lembrando que o próprio Cristo, quando esteve no mundo, foi crucificado e sofreu. Por que nós não sofreríamos? Mas ele sofrendo, carregou a própria cruz, se permitiu ser ajudado, mas foi até o fim e disse: Pai, em suas mãos entrego o meu espírito. Querido Jesus, nas suas mãos entregamos os nossos espíritos, para que seja feita a vontade do nosso Pai Celestial, para que nós possamos conseguir enxergar o bem nas situações mais difíceis e possamos continuar sorrindo, apesar da dor. Possamos continuar agradecendo, apesar do sofrimento. Que possamos nos conectar ao bem que existe no mundo,
as oportunidades que são cada uma das lições que nos surgem para não desanimar e continuar firmes e fortes, espalhando o bem, fazendo o bem, a começar por nós mesmos. Que nesse momento os hospitais sejam tomados por uma grande energia luminosa e nós podemos sentir, ver os hospitais se enchendo de luz. Que a luz que parte do amor daquelas pessoas que se dedicam ao trabalho de ajuda ao próximo possa inundá-las e inundar esses hospitais, facilitando a cura, facilitando o enfrentamento dessa situação caótica e nos libertando da necessidade dessa lição que já se prolonga. Muito obrigada, querido Mestre Jesus, por todas essas bênçãos. Protege-nos, que essa luz esteja presente nos nossos lares também, que possamos estar em paz, que possamos ter fé sempre. Assim seja. Então, que assim seja. Seja feita a vontade de Deus. Que nós possamos ser suficientemente fiéis, cheios de fé, para abraçar essa vontade com toda a força que existe dentro da gente. Porque nós somos centelhas divinas. Muito obrigada, gente, pela companhia. Muitos nomes de pessoas necessitadas, quanta gente precisando da fé, que nós possamos emanar para o Francisco Júlio, para o João Pereira, para o Mauro, para o Césio, Felipe, Mariana, Jéssica, Eudes, Iroldo, para todas as pessoas, os trabalhadores internados em hospitais, as pessoas nas ruas que nem sempre estão dispondo sequer da identificação do que elas têm, do tratamento, da assistência, das pessoas nos presídios, das pessoas em todos os lugares, que elas possam receber também essa luz. Vamos sentir e receber essa luz. E nós podemos fazer isso dos nossos lares todas as noites, numa prece. Que todas as noites, antes de dormir, a gente emane luz ao mundo. E todas as manhãs, ao acordar, a gente agradeça por essa luz. Muito obrigada, gente, pela companhia. Eu estou vendo tantos nomes aqui, de tanta gente, tanta dor, que essas pessoas sejam aliviadas e iluminadas nas suas dores. É muito triste que exista tanta necessidade de dor no mundo, mas que nós possamos aliviar essas dores. Isso também é uma oportunidade da gente exercitar o amor. Muita paz, gente. Que Jesus nos abençoe, que a nossa fé continue firme, acesa, forte e que na próxima semana nós possamos nos encontrar. Amanhã tem live novamente aqui às 20 horas, não comigo, mas com... Ah, meu Deus, como é o nome, gente, do meu amigo? Aníbal. Com Aníbal. E sexta-feira, Frederico Menezes. Jesus nos abençoe, muita paz a todo mundo e até semana que vem. Tchau, tchau.